Alegrias! Alegrias! Steve Bannon está preso. Bozo sofreu uma derrota no Senado e caminha para uma derrota na Câmara. Ou não? E o Supremo rejeita o dossiê fascista. Acompanhe. 579 nomes de servidores federais e estaduais num dossiê elaborado pelo governo. São servidores estaduais e federais que, em tese, seriam antifascistas. Não basta ser democrático, porque qualquer declaração democrática é considerada por este governo como antifascista, logo contra o governo. É uma assinatura completa do governo de que ele é fascista. Porque um dossiê antifascista, por exemplo, por que o governo estaria preocupado com um dossiê com quem é antifascista? Quem é antifascista, então, é contra o governo, é isto? E se elabora um dossiê de perseguição. Isso é um regime democrático. O governo não pode ter uma lista paralela de cidadãos a serem perseguidos, vigiados, estigmatizados, figurarem em lista, sobretudo de servidores. Porque os servidores não servem o governador A ou o presidente B. Eles servem o Estado, servem a nação. O certo seria, cada vez que muda um governo, muda os executivos superiores. Mas todo o funcionalismo, toda a máquina deveria permanecer a mesma. Mas aqui no Brasil não. Cada vez que muda um governo, seja estadual ou federal, demite-se todo mundo da máquina anterior. Até o homem que serve cafezinho vai embora. O que é um absurdo, já é uma forma de perseguição. O que leva os funcionários públicos a terem lado. Senão eu não posso eleger fulano que ele vai me demitir. Eu tenho que ser contra a eleição de fulano. Eles deveriam ter estabilidade, porque tem estabilidade no seu emprego, eles têm, mas não tem estabilidade no cargo, na função que exercem. E aí junta isso um dossiê chamado dossiê antifascista. É o primeiro passo para um regime de exceção, de perseguição, de classificação de cidadãos perigosos para a sociedade a critério do governo no poder, do governante no poder. Daí para um passo de perseguição civil é meio passo. Mais meio passo e nós estaremos em prisões, detenções. E mais um pequeno passo chegaremos às torturas. Foi assim na ditadura. É exatamente assim. E quem é que começou esse dossiê? Segundo os ministros do Supremo Tribunal Federal, não foi este ministro que tem cara de seminarista, que tem cara de padre arrependido. Não. Foi exatamente o grande ministro democrata, aquele lobo em pele de ovelha, aquele que quer se passar por bonzinho, o ministro Sérgio Moro. No último dia da sua gestão, criou o dossiê. Isto mostra exatamente o caráter democrático do ministro Sérgio Moro, o persecutório da parte dele, o paranoico. Quando você pensa que esta ideia vem de Bolsonaro ou ela vem do Heleno Augusto, não, vem de Sérgio Moro, exatamente aquele quietinho com aquela voz de marreco. Aquilo é um perigo. Não é à toa que se diz que Sérgio Moro é mais perigoso do que Bolsonaro. Ninguém sabe o que vai dentro da cabeça dele, até onde ele chega pelo poder e pelo controle do Estado. É inadmissível que num regime democrático existam dossiês por parte de governantes contra funcionários ou contra qualquer tipo de cidadão. Isto é competência dos órgãos de segurança, em casos extremos. Mas um dossiê por opinião política, por liberdade de expressão, tenham santa paciência. Quer dizer, é tão absurdo, me parece, que nem o Bolsonaro quis assinar isso. Quem assinou esta covardia, esta monstruosidade, esta perversão do regime democrático foi Sérgio Moro, segundo dizem os ministros do Supremo Tribunal Federal, dizendo que é anterior ao ministro Mendonça o dossiê antifascista. Então, muito cuidado, minha gente. Este lobo em pele de ovelha, se passando por bonzinho, se passando de vítima. Eu sou perseguido, fui perseguido porque eu não concordei. Não concordou com o quê? 1 ano e meio no governo de Bolsonaro, armando dossiês antifascistas. Papo furado, papo furado.
Que ninguém tenha pena de Sérgio Moro. Não precisa ter pena. Se ele for perseguido, julgado, condenado, os Estados Unidos com certeza arranjarão um emprego para ele. Ele tem emprego garantido no governo americano, pode ter certeza disso. E o que é pior, esse dossiê já está na mão dos Estados Unidos. Esse dossiê viajou, levado pela mão de Eduardo Bolsonaro, e já está na mão do Departamento de Estado. São 579 brasileiros marcados, perseguidos, entregues à sanha de segurança dos Estados Unidos, pelas mãos de Eduardo Bolsonaro, construído por Sérgio Moro. Agora vejam vocês em que mãos nós estamos. É por isso que, falando em mãos, ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.